Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Nutrição contra Mioma. Eu sou a Thaís, nutricionista de mulheres com mioma. Se você ainda não me conhece, eu tô aqui nesse canal falando diariamente sobre nutrição e miomas. Eu quero te ensinar a evitar o crescimento dos miomas e todas as dores que eles causam. Então você aqui vai encontrar conteúdos que diariamente vão te ajudar no passo a passo para reduzir suas cólicas, seus sangramentos, para saber como se alimentar, evitando que seus miomas cresçam e, quem sabe, até diminuindo seus miomas. Hoje a gente vai falar da TPM. Ué, mas o que a TPM tem a ver com o crescimento de miomas? Tem. Vocês vão entender que a TPM leva vocês a uma ação alimentar que vai favorecer o crescimento de miomas. É uma aula um pouquinho mais densa, tem que ter uma concentração um pouquinho maior, mas eu te garanto que serão 30 e poucos minutinhos que vão valer super a pena na sua vida, porque você vai entender o que você sente nesse período menstrual chamado de TPM, né? Na verdade, a gente acaba dizendo que é um período menstrual, na verdade é um período pré-menstrual, né? Que envolve muitos sintomas que grande parte das mulheres possuem. E aí, praticamente faz parte da nossa rotina mensal, né? Mulheres que sofrem com TPM mensalmente passam por aquele período. Então é importante que você fique aqui ligadinha e que você entenda quais são as alterações que ocorrem para que você sinta coisas diferentes que você não sente durante o restante do mês. Bom, você sofre com TPM, né? Talvez você seja uma das poucas favorecidas, agraciadas, porque eu sofro bastante com TPM, tá? Por acaso você já tinha se dado conta disso, de que a TPM ela pode favorecer o crescimento dos seus miomas? Se você tem mioma, se você já operou mioma e tem, né, o risco aumentado para ter novos miomas, fica ligadinha aqui. Bom, e você não tá sozinha. Tenho eu e tem uma comunidade de mulheres por esse Brasil e esse mundo afora que também sofrem com TPM. Mas vamos lá, para quem não sabe, né, a síndrome pré-menstrual, que é chamada de SPM ou mais conhecida como tensão pré-menstrual, é uma condição caracterizada por um conjunto de sintomas físicos, comportamentais e também emocionais que vão afetar de forma negativa a rotina da maioria das mulheres durante uma fase do período, né, que a gente chama, durante uma fase do ciclo menstrual, que a gente chama de fase lútea. Não sei se você que está aí do outro lado sabe o que é a fase lútea. Eu vou explicar para você. Eu disse que a aula hoje seria uma aula um pouco mais densa e é por isso que eu quero que você tenha calma, tá? Se porventura você não estiver entendendo, volta depois do vídeo, assiste de novo, porque eu vou tentar ser o mais didática possível, tá? Então vamos lá. O que seria a fase lútea desse ciclo, né? O ciclo menstrual, ele possui fases e começa exatamente no primeiro dia da menstruação. Então, o primeiro dia, também chamado de dia 1 da menstruação, a gente começa com a fase folicular, tá? Então, você menstruou, iniciou o ciclo menstrual, iniciou a fase folicular. Bom, as fases do ciclo menstrual, elas são dependentes da ação de dois hormônios. FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. Esses dois hormônios, eles vão atuar nos ovários, né? Os ovários, eles vão estimular a síntese de hormônios esteroidais, tá? Havendo secreção de progesterona e estrogênio, em quantidades que vão variar ao longo de todo o ciclo menstrual. Então vamos lá, voltar. A gente tem os ovários que vão ser estimulados por dois hormônios, FSH e LH. Provavelmente sua ginecologista já te pediu esses exames, então
Quando vocês forem passar por ele novamente, quando forem fazer exame, verem no pedido lá, né, e lerem no pedido FSH e LH, você já sabe que são hormônios sexuais femininos que fazem parte do ciclo menstrual e vão estimular o seu ovário a produzir hormônios estrogênio e progesterona. E hormônio estrogênio e progesterona, eles vão variar, eles vão oscilar as quantidades. Algumas vezes, quando eu abro caixinhas lá no Instagram, me perguntam assim: Thaís, qual a quantidade ideal de estrogênio e progesterona? Essas quantidades, né, esses valores de referência, eles variam conforme o ciclo menstrual. No iniciozinho da menstruação, eu já te digo, estrogênio e progesterona estão em quantidades diminuídas. Depois que você menstruou, que teve o pico lá, que você ovula, aí você vai ter quantidades maiores ainda de progesterona. Então isso varia conforme o ciclo menstrual. Então também é importante, tem um parêntese aqui, quando forem fazer exame, sempre fazerem esses exames hormonais no iniciozinho, no primeiro dia da menstruação é o ideal. Se não, claro, vocês vão seguir as orientações da médica, porque às vezes ela está querendo investigar alguma coisa diferente, então vai pedir para você colher em dias específicos, mas normalmente o indicado é no iniciozinho da menstruação, tá? E sempre saber em que período você tá, porque quando o médico for avaliar o seu exame, ele vai saber correlacionar o período que você colheu aquele exame. Qual foi? Foi na fase folicular, que começa no início da menstruação? Foi na fase lútea? Foi na fase ovulatória? Bom, tem que saber, tá bom? Voltando aqui. Então, a fase folicular, que começa no primeiro dia da menstruação, ela dura em torno de 10 a 14 dias. Normalmente, num ciclo menstrual de 28 dias, a gente diz que a fase folicular, ela se encerra no 14º dia, tá? Justamente quando começa a fase ovulatória. Tá? Então, no 14º dia após a menstruação é quando a gente diz que a mulher está no período fértil, é quando normalmente ocorre a ovulação. A mulher vai ovular nesse período, então aí a gente já mudou, não está mais na fase inicial folicular, está na fase ovulatória. A partir do momento que a mulher ovulou, tem duas coisas que podem acontecer. Esse óvulo pode ser fecundado e acontecer a gestação, né, a gravidez, ou não. Esse óvulo pode não ser fecundado. É o que a maioria das vezes acontece, né? Porque senão a gente engravidaria a cada 9 meses e não é bem assim. Então, na maioria das vezes, não acontece a fecundação. Então, toda aquela preparação que o corpo fez, né? Menstruou, começa a ter a fase de preparação para ovular, para receber um evento. O que seria esse evento? A gravidez, né? Então, a gravidez, o corpo se prepara para que o óvulo seja fecundado pelo espermatozoide e ocorra, né? Gere o zigoto, que vai gerar o embrião, que vai gerar o feto e o bebê. Vão se desenvolver, né, ao longo dos 9 meses. Só que, na maioria das vezes, isso não acontece. Então, teve toda a preparação para a festa não aconteceu. O que você precisa fazer? Você precisa desmontar todas as barraquinhas que você montou para a festa, toda a decoração, né? O painel, as bolas que você encheu, você vai desmontar toda a produção para a festa porque o evento não aconteceu. Bom, nesse desmonte ocorre o quê? A descamação do endométrio. O endométrio é uma camada do útero, né, que ele vai sendo preparado ao longo do ciclo menstrual para poder receber o embrião, que vai se transformar num bebezinho, tá? Quando esse endométrio não recebe o embrião, o que acontece? Ele descama. Essa descamação é a menstruação. Então, você menstrua, começa a fase folicular, 14 dias depois do primeiro dia que você menstruou, você tem a fase ovulatória, que é o período fértil. Nesse período fértil, você libera um óvulo maduro, um oócito maduro, para ser fecundado pelo embrião, através de uma relação sexual, né? Se ocorre a fecundação,
o organismo vai continuar se preparando e metabolicamente fazendo ajustes fisiológicos para a gestação. E aí a gente tem a fase lútea. Não ocorrendo a gravidez, essa fase lútea vai durar por mais 14 dias mais ou menos e novamente vai ocorrer uma nova menstruação. É nessa fase lútea que ocorre a tensão pré-menstrual. Normalmente cerca de 7 a 10 dias antes de você menstruar novamente, ocorrem oscilações, flutuações hormonais que vão fazer com que você tenha a famosa TPM. Então são 3 fases do ciclo: fase folicular, ovulatória e a fase lútea. Essa fase lútea, que normalmente começa depois do seu período fértil e vai até a menstruação, é a fase que você vai ter sintomas físicos, psicológicos, né, que vão muitas vezes atrapalhar a vida de muitas mulheres. Então, essas fases do ciclo são caracterizadas por quê? Por alterações hormonais. Existem aumento e diminuição de vários hormônios ao longo dessas fases que vão fazer as mulheres terem sintomas. A prevalência de mulheres que apresentam sintomas, ela é muito alta, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. Isso não é somente um problema das mulheres brasileiras, tá? Mulheres de todo o mundo sofrem com TPM. Os sintomas, eles variam, podem ser psicológicos, físicos, além de possuírem influências no comportamento alimentar. Então, sim, a TPM, ela influencia a maneira como você vai comer. E é isso que a gente tem que ficar atenta, porque isso pode prejudicar e favorecer o crescimento de miomas, principalmente se mulheres já têm a tendência, se o organismo se você já tem mioma, eles podem aumentar. Se você já teve, operou, você pode ter novos miomas se você não tiver atenção para essa fase do ciclo menstrual e se você não se alimentar adequadamente, porque você vai entender aqui que todo o seu metabolismo... Ai, tem alguma coisa no meu olho. Você vai entender que todo o seu metabolismo vai estar te favorecendo, vai estar te cutucando, sabe aquele diabinho, aquela vozinha? Vai estar fazendo isso para você comer o que não presta, tá? Bom, então, se você tem tudo isso que eu te expliquei, seja bem-vinda, tá? Você está no grupo maior de mulheres com uma situação específica, a TPM. Então, diz-se que mais de 80% das mulheres em fase reprodutiva sofrem da TPM. Então, você não está sozinha, como eu já falei aqui, você não é um alien por ter TPM, porque a maioria das mulheres tem, tá? Bom, segundo ainda o estudo, né, deixa eu só me lembrar aqui, o estudo ele foi realizado, né, vários estudos falando de TPM são realizados, mas em 2010 deu esse dado de mais de 80% das mulheres em fase reprodutiva sofrerem com a TPM, sendo que desses 80% de mulheres, 50% delas sofrem de TPM e chega a atrapalhar a rotina de trabalho. Isso é prejudicial, né? Porque mulheres podem, inclusive, ficar desempregadas, dependendo do nível de TPM que ela tenha. Então, a gente precisa ficar atenta. E esse dado, ele foi dado pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Então, é um dado brasileiro de várias outras federações, né? Associações que falam de ginecologia e obstetrícia e que tem isso como algo realmente preocupante, tá? De acordo com um autor chamado de Campanhe, num estudo que ele fez em 2007, mais de 150 sintomas foram relacionados à TPM, a essa síndrome, tá? Então são mais de 150 sintomas. A gente não vai falar aqui dos 150 sintomas, eu vou listar para vocês alguns, tá? Dos sintomas psicológicos, a gente tem ansiedade, irritabilidade,
quadros depressivos que podem estar associados a episódios de insônia. Então, se você dorme mal nesse período, se você tem um choro fácil, né? Qualquer coisa você fica chorosa, sentimental, se você fica esquecida, se você tem confusão ou então tensão nervosa, tudo isso são sintomas psicológicos que podem estar associados com a tensão pré-menstrual. Também existem sintomas físicos, inchaço, né, também conhecido como edema, dores abdominais, que são as cólicas, mastalgia, que é a dor na mama. Você também pode ter aumento de peso, né? O edema pode causar esse aumento de peso. O consumo elevado de determinados grupos alimentares também pode fazer você ganhar peso. Você vai aumentar o apetite, que também vai fazer você ganhar mais peso, dependendo do que você comer. Cansaço, você fica indisposta, você sente tremores, palpitações. Isso também são características físicas da TPM. Então a gente já viu características psicológicas e algumas, né, as mais comuns características físicas. Segundo também a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, o motivo, né, a causa específica da tensão pré-menstrual, ela ainda não é conhecida, né? Sugere-se, existem hipóteses que, em função do desequilíbrio hormonal que acontece lá durante o ciclo menstrual, existem distúrbios metabólicos também dos ácidos graxos, que são gorduras, né, que tem no nosso corpo, os hormônios estrogênio, progesterona, que são de caráter super importante para poder estar o ciclo funcionando da maneira correta. Todas essas oscilações, elas vão desencadear esses sintomas da TPM. Bom, mas hoje, como eu já falei alguns minutos atrás para vocês, eu quero explicar para você como sua TPM ela pode favorecer o crescimento do mioma, tá? A gente vai falar, eu vou explicar para você isso aqui. Os níveis de estrogênio, eles vão modular a serotonina através de vários mecanismos. A gente vai ouvir muito aqui falar de estrogênio, serotonina, triptofano, vamos entender. É normal você ouvir, eu já ouvi muito de pacientes que às vezes tomam remédios para ajudar na TPM. Não é indicado. O tratamento farmacológico, ele vem depois, não é na primeira instância. A primeira instância é atividade física, porque ela vai aumentar a liberação de neurotransmissores que vão facilitar o seu bem-estar. E junto com a atividade física, a gente tem a alimentação, tá? Existem vários micronutrientes que estão em alguns alimentos e a gente destaca a vitamina D, magnésio, cálcio, a vitamina B6, que é a piridoxina. A gente tem também o zinco, o ômega 3. Todos esses nutrientes, eles vão facilitar com que sua TPM seja mais branda, eles vão reduzir os sintomas da sua TPM. Então, são nutrientes importantes para serem utilizados, principalmente por quem tem TPM e quem tem uma vida atrapalhada nesse período, né? Tem muitas mulheres que ficam realmente com muitas dores, com muitos sintomas emocionais e que são atrapalhadas no dia a dia. Então, esses nutrientes, a gente vai falar disso especificamente num outro vídeo. Vou falar de todos os nutrientes para vocês que vocês devem consumir nessa fase para que vocês sejam menos afetadas. Mas agora eu quero explicar para você como que a TPM vai fazer você poder ter o risco de crescer mioma, tá? O comportamento alimentar, ele vai promover uma grande influência na TPM, uma vez que o estresse, a ansiedade vão fazer você ter mais apetite, vão fazer você ter mais fome. Então, atenção aqui. Ninguém, quando tem estresse, ansiedade, tem muita vontade de comer brócolis. Eu fico louca com uma panela de brócolis. Não é isso que acontece. Ou então, eu fico louca de vontade de comer semente de girassol, semente de abóbora. Fico comendo amêndoas, castanhas, né? As oleaginosas de um modo geral. Não é isso, né? A vontade nunca é por alimentos nutritivos.
à vontade, né? Inclusive, os estudos têm hipóteses, né, que a fase lútea, essa fase que acontece depois do período fértil, que vai até a próxima menstruação, ela está associada com o desejo excessivo por comida, tá? Aumentando o consumo alimentar, e isso tudo vai ter a ver com aumento ou diminuição de estrogênio e progesterona. E esse aumento de comida, né, o aumento da quantidade de comida é carboidrato na maioria das vezes. Vou explicar também aqui. Essa comida, geralmente ela é rica em açúcar, rica em carboidratos de alto índice glicêmico, e é aí que a gente entra. E é aí que entra o perigo de crescimento de miomas. Vocês vivem uma fase todo mês que o corpo pede mais açúcar, pede mais carboidrato, pede gordura, pede chocolate. E isso é tudo que a gente não precisa ter no nosso dia a dia, porque são fatores de risco para crescimento de mioma. Se você está aqui já no meu canal, se você já está acostumado a assistir meus vídeos, você já sabe disso. Se você ainda não sabe, se você caiu aqui hoje e está assistindo esse vídeo até agora, vai lá, dá uma pesquisada, que eu tenho muito material legal para te ajudar, tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos às explicações. As oscilações dos hormônios progesterona e estrogênio, eles ocorrem e vão impactar em dois neurotransmissores. Veja bem, presta atenção, fica aqui comigo. Dois neurotransmissores, a serotonina, que é conhecida, e o GABA. A GABA é o ácido gama-aminobutírico. Tem a sigla de GABA porque tem esse nome complicado. Então, serotonina e GABA são dois neurotransmissores que vão estar modificados por conta das mudanças hormonais que ocorrem durante o ciclo do estrogênio, né? Por conta da mudança do estrogênio e da progesterona. Então, o estrogênio e a progesterona vão modificar serotonina e GABA, tá? GABA, o que é o GABA? O GABA é um neurotransmissor regulador de afeto e funcionamento cognitivo. Lembra lá quando eu falei de sintomas, que eu falei que a gente tinha relação com ficar triste, né? Com ficar chorosa, com ter mais vontade de comer? Então, por quê? Níveis alterados de progesterona e estrogênio vão interferir no GABA, que tem a ver com funcionamento de parte cognitiva, com a parte do afeto, do carinho, e também vai alterar serotonina, que no cérebro ela tem a função de regular o nosso humor, a nossa ansiedade e também fome, né, o apetite, o sono e a excitação. Por isso que muitas das vezes, com problemas na captação de serotonina, a gente vai ter mais fome, a gente perde o sono. Quando as pessoas estão estressadas, né, elas perdem o sono, tem dificuldade de dormir, ficam mais ansiosas, mais excitadas, mais nervosas e inclusive mais reativas, né? Alguém vem falar alguma coisa, você já logo dá aquele forão na pessoa. Por quê? Tudo isso está envolvido com neurotransmissores. A serotonina, ela é derivada do triptofano. O triptofano é um aminoácido que está presente no mecanismo de controle de ingestão alimentar. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Ingestão alimentar, ela tem controle. O nosso cérebro controla a ingestão alimentar. Muitas das vezes, quando as pessoas têm compulsão, elas têm problemas, né? Estão com desregulação de neurotransmissores que controlam a ingestão alimentar. Então, a serotonina, que ela é formada pelo aminoácido chamado de triptofano, ele está envolvido com o controle de ingestão alimentar. Então, para que os níveis de triptofano estejam ideais, estejam adequados no nosso cérebro, a gente precisa ingerir alimentos fontes de triptofano e também comer carboidratos, que são as duas maneiras que a gente vai ter mais triptofano no cérebro para ser convertido em serotonina, que é o neurotransmissor que a gente precisa ter porque ele é importante. Bom,
Quais são os alimentos que são fontes de triptofano? As sementes, a gente tem as amêndoas, as nozes, leite, chocolate amargo, aveia, os grãos integrais. Todos esses alimentos são alimentos fontes de triptofano. Bom, chocolate. Ué, Thaís, mas então eu posso comer chocolate? Sim, mas a maioria das vezes ninguém quer comer um chocolate 80%, 70%, 90%. As pessoas querem comer chocolate ao leite, cheio de açúcar, cheio de gordura, né? Que não vai ser o ideal. Bom, para que os níveis de triptofano estejam adequados no nosso cérebro, a gente tem que ingerir esses alimentos que eu acabei de falar e também carboidrato. E aí, em condições normais, quando a gente não está na TPM, os níveis normais de hormônio estrogênio e progesterona, eles fazem com que a gente tenha tudo funcionando bem e a nossa saciedade, a nossa vontade por doce, ela é controlada. Então a gente não tem dificuldade em ingerir açúcares e ficar logo saciado, porque numa pessoa controlada, com níveis normais de triptofano e serotonina, você sente vontade de comer doce, você vai comer uma porção, vai se saciar. O seu corpo vai emitir sinais dizendo para você, tá tudo bem, vamos cortar os vamos cortar a ingestão de açúcares que já tá tudo bem por aqui, tá? Mas quando a gente tem alterações, esses níveis de triptofano, eles vão estar descontrolados, desregulados. Então, o que vai acontecer? Uma vontade maior de doce e de carboidrato para que você melhore seus níveis de triptofano. E normalmente, esses doces e carboidratos são massas e chocolate. Aí que tá o perigo. Bom, além disso, quando também a gente tem alteração de humor, de comportamento, ansiedade, agressividade, depressão, cansaço, as concentrações de serotonina, elas também podem ser afetadas, tá? Lembra? A serotonina, ela é o hormônio que controla, né, toda essa parte. Então, se você tá muito estressado, tá muito cansado, você vai estar impactando na sua serotonina. E aí, você também vai ter um consumo aumentado de carboidrato e de doce. Tá fazendo sentido? Tá, né? Quando a gente fica estressado, o que a gente quer? Descontar na comida. Quando a gente tá ansiosa, normalmente a gente desconta na comida. Quando a gente tá cansado, pessoas que trabalham, que tem regime noturno de trabalho, costumam fazer o quê? Descontar na comida. Por quê, gente? E normalmente, né, como eu falei, a ingestão é por carboidrato, por massa, por doce. Por quê? Porque a ingestão de carboidrato, ela aumenta a biodisponibilidade do triptofano no organismo. O que é isso? Quando você come carboidratos, o triptofano, ele vai estar facilmente chegando ao cérebro. Como assim? Quando a gente consome carboidrato, a gente aumenta a quantidade de insulina, né? A insulina é um hormônio que é responsável por quebrar o carboidrato e levar esse carboidrato para dentro da célula. Então, quando você come mais carboidrato, você tem mais insulina. E essa insulina, através de alguns mecanismos, ela vai favorecer a quantidade de triptofano que vai passar pelo cérebro. Então, aumenta carboidrato, aumentou a insulina, essa insulina facilita com que o triptofano ele vá lá para o cérebro. É fácil de o triptofano chegar no cérebro quando a gente tem níveis elevados de insulina. Então você pensa assim, então ótimo, né? Eu tô precisando de triptofano, vou comer carboidrato, vai aumentar a insulina. Essa insulina aumentada vai fazer o triptofano chegar mais rápido no cérebro e vai ficar tudo bem. Não é assim, porque a insulina aumentada, a ingestão aumentada de carboidrato vai desencadear excesso de peso, vai desencadear excesso de estrogênio, produção de gordura e tudo isso faz o quê? Chance de crescer mioma.
Então a gente tem que evitar consumir esses carboidratos de alto índice glicêmico, tem que evitar ficar consumindo muito chocolate, muito doce, né? Muitos alimentos ricos em açúcares. O consumo aumentado desses alimentos ricos em carboidrato, né? Ele pode ser explicado por uma procura em aumentar as concentrações de triptofano, por esse processo que eu falei. Aumenta carboidrato, aumenta a chance do triptofano chegar ao cérebro. Então, mesmo que de forma inconsciente, sem você aí do outro lado entender nada, né? Agora você já está entendendo, o seu corpo, ele pede, né? Muitos estudos falam disso, que o corpo pede. Muitas mulheres não sabem explicar por que comem esses alimentos, mas elas revelam que se sentem melhores após ingerirem esses alimentos na TPM. E aqui está explicado, né? O seu corpo tem menos serotonina, você precisa de mais triptofano para converter em serotonina. Esse triptofano ele chega através de alimentos fontes de triptofano ou carboidrato. Normalmente o corpo faz o quê? Pede carboidrato. E aí você vai comer o quê? Você vai comer alimentos fontes de triptofano, que é banana, leite, amêndoa, castanha, aveia, chocolate amargo? Não. Você vai para o mais fácil, que são os carboidratos de alto índice glicêmico, que são os chocolates ricos em açúcares, né? Que são as sobremesas, que são as coisas que te dão prazer. Então, você vai para esse lado, né? E os seus sintomas da TPM, ou estresse, ansiedade, costuma dar uma acalmada, tá? Num estudo em 2016, foi relatado por quase todas as entrevistadas do estudo, foi um estudo brasileiro, 89,3%, para ser bem exata, disseram que, né, 89,3% das mulheres disseram ter sensação de prazer, calma e relaxamento, melhorando tensão, ansiedade, nervosismo, estresse e tristeza depois que elas comiam esses alimentos. Então, depois disso tudo aqui que eu expliquei para você, você consegue entender que o seu corpo nesse período da TPM, ele chama por carboidrato, ele chama por açúcar. Você sabendo disso, identificando essa necessidade do seu corpo, você precisa trabalhar o psicológico principalmente, bastante atividade física, comer alimentos fontes de triptofano, volto a dizer, semente de abóbora, semente de girassol, você vai comer banana, o ovo também é um alimento rico em triptofano, o leite. Ah, Thaís, mas mulheres devem evitar leite, devem evitar o excesso, né, que você está proibida. Então, tome um iogurte de boa qualidade, coloque uma bananinha cortada, coloque uma aveia, porque a aveia também é fonte de triptofano, umas sementinhas por cima e você tem um lanche riquíssimo em triptofano que vai ser convertido em serotonina. Então, seja esperta, entenda que você precisa do triptofano para melhorar seus sintomas da TPM, mas que você não deve, né, se permitir comer toda hora carboidratos de alto índice glicêmico, chocolate ao leite, sobremesas, porque tudo isso vai sim te ajudar nos sintomas da TPM. Você tá certa se você percebe isso, né? Os estudos mesmo, conforme eu falei, mostram. Mas, acima de tudo, você tem que entender que isso vai contribuir para os seus miomas crescerem. Então, é nisso que a gente tem que ter cuidado. Se você é uma mulher com mioma, se você é uma mulher que já operou, assim como eu operei, e morro de medo, gente, eu vou ser bem sincera pra vocês, eu estudo pra caramba, eu tento ter uma alimentação regrada, saudável, mas eu também tenho TPM. Na TPM, eu fico louca de vontade, eu observo isso, é nítido, a vontade por doce, a vontade por querer comer mais, porque eu costumo ter uma ingestão calórica equilibrada, e eu vejo que uma semana, principalmente uma semana antes de eu ficar menstruada, eu fico com mais fome. Então o que eu tento fazer? Comer mais salada para me dar mais saciedade, ingerir fibra, então eu coloco psyllium, eu coloco bastante chia,
aveia para me dar saciedade. E quando quero doce, tento ir pro lado de opções mais saudáveis. Então eu como uma bananinha com canela. A canela faz a gente ter menos vontade de doce, ela super supre a nossa necessidade de doce. Então eu como banana com canela. Às vezes, quando eu tô com muita vontade, um pouquinho de mel, pasta de amendoim, tá? Então é tentar entender que o seu corpo sim está num momento que ele precisa de mais comida, que ele precisa de mais carboidrato, mas que você tem que entender de forma inteligente como é que você vai saciar essa vontade do seu corpo, tá? Alimentos fontes de triptofano, fazendo atividade. Os estudos falam que 3 vezes na semana de atividade de 30 minutos já dá uma ajuda. Eu vou ser bem sincera para vocês. Nessa época, então, tenha que fazer atividade, faça atividade todo dia, porque a atividade vai também ajudar a produção da serotonina, que é um neurotransmissor que vai te dar uma acalmada, que vai te dar uma desacelerada, uma desestressada, vai reduzir a ansiedade. Então é isso, meninas, tá? Eu sei que esse vídeo de hoje foi um vídeo muito explicativo, denso, né, pesado, um conteúdo pesado, mas eu não tô aqui pra mostrar pra vocês só o beabá, não. Eu quero que vocês entendam também a teoria, porque eu acredito muito que é o que acontece comigo. Quando a gente entende os mecanismos, quando a gente entende tudo o que está acontecendo, a gente consegue colocar em prática uma alimentação saudável contra miomas de forma mais fácil, porque você sabe o que você está fazendo. Você não está fazendo porque te mandaram fazer. Ah, porque eu li ali no blog tal, eu vi no Google que tem que comer banana, que tem que comer aveia. Mas por quê? Agora você já sabe, porque são alimentos fontes de triptofano, que vai ser precursor da serotonina, e o triptofano sendo precursor da serotonina, a serotonina é o neurotransmissor do bem-estar, que vai te acalmar, e é o que você precisa nesse momento que você está irritada, porque está tendo oscilação de hormônios, principalmente progesterona e estrogênio. Então, a TPM é bem complexa, né? O nosso ciclo menstrual é complexo, ele passa por fases. A gente viu aqui na aula de hoje que são 3 fases, né? A fase folicular, que começa no primeiro dia da menstruação, a fase ovulatória, que é no período fértil, é quando você ovula, e logo depois a gente começa a fase lútea, que é quando, né, com o passar dos dias da fase lútea, a gente vai tendo os sinais, os sintomas da TPM, que vai acabar quando novamente você menstruar, tá bom? Então, queria passar isso pra vocês. Eu acho muito importante que as mulheres entendam, né? Afinal de contas, como a gente viu, mais de 80% das mulheres em fase reprodutiva, elas possuem pelo menos um desses vários sintomas que estão no rol da TPM, tá? Eu vejo que eu tenho muita vontade de doce, eu fico muito chorosa, estressada. A minha vida, eu acho que é a pior do mundo, né? Todo aquele ditado, a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, é um período que eu evito ficar olhando rede social, olhando Instagram das pessoas, porque eu sempre acho que todo mundo tem a vida mais maravilhosa e a minha vida é a pior. Enfim, são sintomas, né, que os neurotransmissores acabam fazendo a gente sentir. E entenda, é uma fase, se você contorna, você passa por ela de uma maneira menos sofrida, tá bem? Então é isso. Que bom que você esteve aqui até o final. Se você não entendeu alguma coisa, volta lá e assiste de novo. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários sua dúvida, que eu vou ter um prazer em te ajudar, tá bem? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!